Apresentação. Acadêmicos Kelly Luz de Oliveira e Shirley Meyer Conceição, que sou eu. Disciplina Projeto de Ensino em Educação. Área de concentração Metodologias de Ensino. O tema do nosso trabalho é Formação Continuada de Professores, Atualização e Desenvolvimento de Competências para a Gestão da Diversidade. Justificativa. Justificamos nossa pesquisa a partir da nossa realidade no ambiente escolar. Nossas vivências nos trouxe questionamentos sobre o funcionamento prático da ação do professor auxiliar e titular referente ao tratamento dado às crianças, em especial às crianças com laudos. Buscamos abordar mais a fundo esse tema na esperança de melhorarmos o dia a dia dos alunos e dos professores. Objetivos. Este trabalho propõe metodologias de ensino que abordam uma perspectiva capacitadora e otimista, com a convicção de que a formação continuada de professores é uma estratégia eficaz para o acolhimento de alunos com necessidades específicas. Nosso objetivo é apresentar argumentos embasados que tornem a reflexão clara, objetiva e motivadora para todos os educadores. Introdução. Neste artigo, trataremos sobre a formação continuada dos professores e como isso influi no desenvolvimento profissional, na teoria e também na prática, onde relataremos nossa vivência de estágio e experiência como atuantes de educação em sala de aula. Esperamos que este trabalho inspire os educadores a buscar constantemente capacitações, a fim de aprimorar a gestão de suas salas de aula. Olá, eu sou a acadêmica Kelly, eu vou falar sobre a fundamentação teórica do nosso trabalho. Nós começamos fazendo um resgate histórico de como a educação foi formada no nosso país, passamos pela época imperial e fomos desenvolvendo o nosso trabalho falando sobre como a educação foi desenvolvida no nosso país e terminamos em 1932 com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Logo depois, nós começamos a falar sobre as leis que regem a educação, que é a LDB. Colocamos algumas leis que são importantes e tem um artigo específico que fala sobre a formação continuada, que é o foco do nosso trabalho, que diz que os estados e os municípios, em regime de colaboração, devem promover a formação inicial e continuada para os profissionais da educação. Nós decidimos fazer nosso trabalho sobre a formação continuada porque nós tivemos, tanto eu quanto a Shirley, uma vivência muito parecida, onde nós fomos fazer um estágio remunerado pelas prefeituras de duas cidades completamente diferentes e distantes, mas aqui no Rio Grande do Sul, de onde nós somos, e fomos colocadas para ser monitoras de crianças atípicas. E nós percebemos o quanto não estávamos qualificadas para sermos para auxiliarmos de verdade essas crianças. Então, conversando e trocando ideias, nós vimos essa importância, a importância da formação continuada, o quanto é importante sempre estar buscando maior conhecimento. Nós colocamos aqui numa citação muito importante de Born, 2023, que agora eu vou ler, que fala exatamente sobre isso. A formação inicial docente é a graduação, momento em que temos contato com os principais teóricos da educação e estudamos os aspectos centrais indispensáveis para o exercício docente. No entanto, ao ingressar no mercado de trabalho, o professor logo percebe que precisa ir além, pois o aprofundamento de alguns aspectos começa a se mostrar necessário. E assim, parte para a formação continuada, indicada nos diferentes documentos regulatórios. Essa formação precisa acontecer e é uma responsabilidade do docente para que se mantenha atualizado e tenha novas ideias, ampliando o seu repertório. Então, aqui nós vimos uma citação respaldando toda essa dificuldade que a gente teve, mesmo em formação pedagógica, nós precisamos ir buscar mais conhecimento para auxiliar esses alunos. Logo depois, a gente também falou sobre a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que também fala sobre a importância, ressalta a importância de irmos buscar, sim, depois da formação inicial, a formação continuada para auxiliar esses alunos de inclusão. Nós também depois falamos sobre as problemáticas e a realidade que nós encontramos dentro das salas de aula. Apesar das leis garantirem, sim, né,
A formação continuada, nós temos um cenário no nosso país que muitas vezes não nos dá condições financeiras e as escolas não promovem essas formações continuadas. Então, cabe sim ao professor, a pessoa privada, ir buscar essa formação, aquilo que mais necessita. Cabe ao professor perceber aquilo que está lhe faltando e ir buscar essa formação continuada, independente da instituição em que está trabalhando. Colocamos também a falta de apoio que muitas vezes os profissionais da educação têm em questões também com as escolas, com a administração, direção, todo o corpo diretivo e administrativo da escola, que muitas vezes não auxilia esses professores e não incentiva que se busque um conhecimento maior. Colocamos na nosso trabalho uma citação muito interessante que ressalta isso, de Frigoto, 1991, que fala que a educação ruim forma maus professores, e esses maus professores depois vão formar maus alunos, e isso vira um ciclo vicioso. Então, nós temos que nos preocupar, sim, com a nossa formação. Essa busca deve ser particular. O professor deve sim ver essa importância, ele deve sentir essa importância e o buscar por si, não só pela instituição ou pelo poder público, não esperar por isso, mas sim seja intrínseco aquilo, né? Que ele tenha, que ele busque por ele mesmo esse conhecimento. Metodologia. Nossa pesquisa é uma pesquisa bibliográfica. Nós trouxemos autores que falam sobre a importância da formação continuada e como ela nos auxilia dentro das salas de aula. Também sobre leis que embasam a educação do Brasil, que também falam sobre a importância dessas formações. Trouxemos dados que falam sobre quantos profissionais de educação têm uma formação continuada em educação especial, que é o foco do nosso trabalho. Diz que aqui no Rio Grande do Sul temos mais de 120 mil professores e mais de 118 mil são regentes de turma. E desses 118 mil, apenas 5,8% tem formação em educação especial. Podemos perceber com esses números o quanto os profissionais ainda estão despreparados para atender esses alunos de inclusão quando eles chegam dentro das salas de aula. Considerações finais. Nossa pesquisa teve como foco apresentar desafios vivenciados pelos educadores dentro das salas de aula e como a formação continuada auxilia esses educadores nessas problemáticas e nesses desafios que eles enfrentam no dia a dia. Para finalizar, agora a acadêmica Shirley vai relatar como que, apesar dela ter pedagogia, estar cursando pedagogia, a educação continuada auxiliou ela a se desenvolver profissionalmente para que pudesse dar o suporte que os seus alunos precisavam, seus alunos de inclusão precisavam. E com esse relato nós vamos finalizar a nossa pesquisa, deixando as referências e também uma citação. Dentro desse contexto, trago uma situação em qual pude viver na prática a eficiência da formação continuada. Quando eu peguei o meu primeiro estágio, foi me dado como AT de sala de aula, acompanhante de sala de aula, aonde eu acompanharia 2 crianças, na verdade eram 3, mas 2 mais graves, que eu vou falar aqui, que elas tinham os casos mais graves, que eram autista com TDAH, DI com TDAH. Então, essas 2 crianças, elas precisavam de um auxílio enorme, em qual eu não tinha técnicas para lidar, não tinha sabedoria, não tinha conhecimento agregado suficiente que fosse realmente fazer a diferença na vida dessas crianças. Então, eu fui buscar auxílio dentro da escola, não obtive, eu fui pedir os pareceres. Depois de muita briga, me deram os pareceres das crianças que diziam que elas eram alfabetizadas, que elas sabiam somar, multiplicar, dividir, subtrair, que elas teriam conhecimento de substantivo, saberiam fazer interpretações de texto, e nada disso era real. As crianças eram copistas, não escreviam se não tivessem um vocabulário para que elas pudessem copiar, e ainda assim elas perguntavam se era a letra certa. Uma insegurança tremenda as crianças passavam, elas não sabiam somar, elas não sabiam nada que estava naquele parecer. Isso me deu uma indignação muito grande, porque o parecer é passado para os pais confiam que a escola está
auxiliando. E aquilo é o boletim da criança, o parecer é o boletim da criança. E ali registrava que eles sabiam coisas que não sabiam e que mais à frente iria fazer falta. Eu estava no 6º ano, eu tinha pego essa turma, era do 6º ano. E aí dentro da escola eu não obtive informação suficiente para que eu pudesse auxiliar. Então eu comecei a falar com pessoas fora da escola mesmo, pedi ajuda, falei já em aula com a Procati, já falei também, referente a isso. E dentro dessas conversas, dessas trocas de pedir ajuda a outros profissionais que também passam por demandas semelhantes, surgiu para mim a oportunidade de fazer um curso de aplicador ABA, Análise do Comportamento Aplicado. E aí eu comecei a entender, a partir deste curso, como que aquelas crianças pensavam, como é que funcionava a cabecinha delas. Por que certos comandos eu dava e elas simplesmente ignoravam ou até se irritavam comigo. E além disso, eu aprendi também técnicas para que eu pudesse passar a elas e elas entendessem, compreendessem e passassem a fazer o que era o dever da sala de aula, o que elas tinham que aprender. Essas crianças, enquanto estavam comigo, elas aprenderam a ler. Aprenderam a ler e aprenderam a escrever. A somar e a diminuir pouca coisa, mas aprenderam. Se essa formação tivesse sido dada a todos os ATs que acompanharam essas crianças na sala de aula, porque eu peguei no 6º ano, as crianças eram laudadas, elas entraram laudadas na primeira série. Eu sei que existe casos de crianças que vai pegar laudo tardio, mas essas tinham, e o tratamento era esse. Se desde o início as pessoas que acompanhassem elas estivessem capacitadas, quão diferente ia ser a vida dessas pessoas, dessas crianças.